Queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios e antes da gente começar a nossa conversa, pedir que o senhor, como coordenador desse movimento, dessa pesquisa do IPEA, né, Desafios da Nação, esse programa, que explique um pouquinho para a gente, faça uma introdução sobre essa linha de pesquisa, né? Com prazer, Tânia. Eu fui um dos coordenadores, junto com o João Denegri e com o Ricardo Bacelete, desse projeto que envolveu 80 pesquisadores. São 2 volumes de 800 páginas cada. Daí a gente tirou um sumário de 160 páginas. Nossa, o sumário. Sobre 16 temas que eu posso dizer com segurança que são os desafios da nação. Bom, e em cima disso é que a gente vai conversar, né? Exato. Para ter uma noção melhor de assuntos que talvez não tenham tanta visibilidade, que dão para a gente um entendimento melhor do nosso país, do nosso contexto, né? Uhum. O que tem de mais relevante, que mais chama a atenção dos pesquisadores quando reúnem essas informações? O que nesse levantamento chamou mais atenção? Tânia, na verdade, assim, cada área tem o seu diagnóstico específico e diretrizes específicas para resolver os problemas daquela área. Mas os nortes do projeto foram 3. Primeiro é o diagnóstico que a gente precisa aumentar a produtividade. Porque o Isso Brasil... é uma fala recorrente, né? É um problema... Sim, porque o Brasil vai estabilizar numa população em torno de 220, 230 milhões de habitantes. E a gente vai ter que produzir mais com a mesma quantidade de pessoas e uma população que está envelhecendo. Então, isso é um fato. E é produzir mais, né? Não é o que se produz com menos gente, né? A segunda coisa é que nós precisamos não só investir mais, mas investir melhor. Como assim? O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você comprar tecnologias que já estão ultrapassadas. E tem várias coisas que você precisa desenvolver sozinho, porque nenhum país vai te ensinar. Por exemplo, você tem alguns limites na área de defesa. E aí eu não estou falando só míssil, tanque, etc. Defesa, para mim, por exemplo, é você ter um satélite geoestacionário nacional que prevê, em tempo real, a janela de safra. Isso quer dizer pesquisa. Isso quer dizer pesquisa. Investimento em educação. Exatamente. Não só investimento em educação, mas investimento em ciência e tecnologia orientado para resolver os grandes problemas nacionais. Por exemplo, a vacina da dengue. O Brasil é um país que as pessoas morrem de dengue. Sim. E se a gente ficar esperando um laboratório estrangeiro desenvolver isso para a gente comprar, você viu aí, né? Então, assim, a gente tem um desafio, por exemplo, da água, despoluição e tudo mais. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto diz respeito à redução das desigualdades sociais. E aí a gente propôs um novo olhar sobre o que é a desigualdade no Brasil. Geralmente, quando se fala em desigualdade, se fala em desigualdade de renda. Sim. Mas o que a gente está trazendo para essa publicação é a desigualdade no acesso a serviços públicos. Então, se você for ver, o acesso à educação no Brasil é desigual, o acesso à saúde é desigual. Em função, então, da qualidade das políticas públicas? Eu acho que é no desenho de incentivos e, principalmente, mecanismos de gestão. Tudo isso que está sendo dito até agora diz muito respeito a planejamento, né? Sim, sem dúvida. Administrar o país tendo planejamento para ter metas e rumo, né? Claro, não adianta que a gente está discorrendo sobre esses desafios e dizer que você tem que gastar mais dinheiro. A carga tributária no Brasil hoje já é muito elevada e se você contabilizar o déficit ainda, mais ainda. Então, você realmente precisa redesenhar a gestão das políticas públicas, precisa eliminar redundâncias, enfim, precisa chegar quem realmente precisa.
A gente conversava antes da gravação e uma coisa interessante que o senhor me falou que eu acho interessante mesmo é a questão da relação da cidadania e as políticas públicas, porque quando a gente fala considerar a desigualdade como o acesso do cidadão aos serviços, nós estamos falando da qualidade de política pública, né? Sem dúvida. Uma coisa, Tânia, assim, que chama muita atenção de nós que estudamos toda essa parte de avaliação de política pública é como o brasileiro ele não se sente parte de um Estado que provê serviços públicos. Em outras palavras, isso quer dizer que ele não se vê como contribuinte? Exato. Porque quem paga ele vê por o uma Estado política como pública, um inimigo. É um ente que vai cobrar impostos e que você não vai ter nada em troca. E qual é o horizonte para resolver isso? Porque, falando de novo sobre quando conversávamos antes da gravação, uma fala interessante sua que me chamou a atenção é que a falta de qualidade na política pública afasta o cidadão do Estado. Ele não se sente pertencente. Então, ele deixa de ser um agente nesse contexto, né? Se Exatamente. ele se afasta. Exatamente. Na verdade, assim, se a gente for pensar como romper esse círculo, né, que é um círculo vicioso, né? É difícil saber aí quem é o ovo e a galinha. Uhum. Né? Por exemplo, o Estado não provê serviço de qualidade, mas cobra impostos elevadíssimos. Daí as pessoas não querem mais pagar impostos e pagam por fora serviços que o Estado deveria prover. Eu vejo assim que a bola em primeiro movimento tem que ser do Estado, melhorar a gestão, entendeu? Mas não é só melhorar a gestão, porque assim, isso fica é um truísmo. Até vago, né? Fica até vago. Eu acho que é você melhorar, repensar algumas regras de acesso a serviços públicos. Como por exemplo? Por exemplo, eu acho que a educação brasileira ela tem uma pirâmide invertida, né? Uhum. Investe pouco na educação básica e muito na educação superior. O nosso sistema de saúde é um sistema que tem tanto o público quanto o privado, mas ao invés deles serem complementares, eles competem por recursos. Né? As pessoas hoje têm plano de saúde para, eventualmente, furar a fila do SUS. E quando você vai analisar o gasto do SUS por perfil de renda, você vê que é regressivo. Entendi. O SUS ele gasta mais com os ricos, por quê? Porque as pessoas ricas, quando elas precisam de tratamento mais complexo, elas vão para o sistema público. Mesmo porque o plano de saúde não dá o suporte que havia... Existem vários outros problemas. Aqui eu estou citando dois exemplos. Né? Enfim, mas a gente realmente precisa redesenhar isso, porque senão a sociedade brasileira não vai aguentar. Agora, redesenhar isso, realmente, pelos exemplos, a gente sente que é mexer num quadro geral, né? Parte do governo federal fazer isso, porque esse redesenho, assim, vem... Não só do governo federal, né? Eu acho que você tem instâncias representativas em nível municipal e estadual que dá para fazer muita coisa. Agora, nessa época de eleição, por exemplo, onde a gente tem uma escolha a ser feita, não é? E no contexto que a gente que a gente tem vivido, no contexto político, é tido como uma eleição muito importante, determinante para os rumos do país. É nesse sentido, no redesenho porque redesenhar o acesso a políticas públicas pode mudar o rumo dessa nação, né? Sem dúvida. Eu acho assim, independentemente de ideologia partidária ou qualquer coisa, eu acho que o eleitor precisa escolher aqueles candidatos que têm soluções que vão melhorar o acesso a serviços públicos. E isso não quer dizer gastar mais, mas gastar melhor. Esse é um ponto importante, né? Esse é o jeito de quebrar o ciclo. Você falou, começa pelo Estado, nesse redesenho. E num segundo momento, o que seria? Olha, aí a sociedade civil sentir parte, né, da prestação de serviços públicos e, eventualmente, cobrar, né? E talvez co-administrar, né? Enfim, isso é muito comum em outros países, hospitais, escolas que têm conselhos da sociedade que participam também da gestão.
Isso não é muito comum no Brasil, por exemplo. Mas é difícil cobrar do cidadão que participe, sendo que, enfim, ele nada não está funciona, sentindo né? parte dali, né? Isso. É o tal ciclo que você falava. É um ciclo vicioso. E quebra primeiro com a administração pública para depois ter uma resposta do cidadão. Eu acho que esse seria um caminho muito mais profícuo.